Taunton, Massachusetts, uma cidade conhecida por sua história. Mas a escuridão também paira aqui. Uma sombra recai sobre um lugar destinado à cura. O Hospital Estadual de Taunton. Dizem que ele é assombrado. Dizem que as paredes sussurram com gritos esquecidos. Algumas histórias são aterrorizantes demais para serem ignoradas. Esta é uma delas. Tudo começou com esperança. Em 1854, o Hospital Estadual de Taunton abriu suas portas. Um santuário para os doentes mentais. Um lugar de compaixão. Ou era o que pensavam. O prédio se erguia imponente, um farol de progresso. Mas até a luz mais brilhante pode ser consumida pela escuridão. Os anos se passaram e a promessa de Taunton se desvaneceu. A escuridão cresceu. Os pacientes sofreram. O hospital, antes um símbolo de esperança, transformou-se em um lugar de desespero. A superlotação assolava o hospital. Os recursos diminuíram. A equipe, antes dedicada, ficou sobrecarregada. Pacientes sofreram horrores indizíveis. Negligência, abuso, tratamentos experimentais com consequências devastadoras. O ar ficou denso de desespero. Os gritos dos atormentados ecoavam pelos corredores. A escuridão penetrou nos alicerces de Taunton. Tornou-se um terreno fértil para o sofrimento. Um lugar onde a esperança ia para morrer. Nas profundezas do hospital, segredos se escondiam nas sombras. O porão, frio e úmido, tornou-se um lugar de pesadelos. Sussurros de rituais estranhos e experimentos indizíveis vieram à tona. Histórias que a equipe se recusava a confirmar. Histórias que eles não podiam negar. Pacientes falavam de figuras sombrias e vozes desencarnadas. Seriam alucinações? Ou vislumbres de uma realidade aterrorizante? A verdade permanece enterrada nas profundezas de Taunton. Uma lembrança assustadora dos horrores que se desenrolaram dentro daquelas paredes. Caça aos fantasmas. Em busca da verdade em Taunton. Anos se passaram desde que o hospital fechou suas portas. O Hospital Estadual de Taunton fechou suas portas em 1976. Mas as histórias e os mistérios permaneceram, assombrando a imaginação de muitos. Investigadores paranormais acorreram ao local, atraídos por sua história sombria e os relatos de atividades inexplicáveis. Eles vieram em busca de respostas, em busca de evidências dos horrores que ocorreram dentro dessas paredes. Eles gravaram EVPs, fenômenos de voz eletrônica, e documentaram quedas inexplicáveis de temperatura que desafiam a lógica. A sensação de estar sendo observado, tocado por algo invisível, mas inegavelmente presente. Suas descobertas causaram arrepios na espinha até dos mais céticos, deixando uma marca indelével em suas memórias. Taunton se agarrava a algo, algo que não queria ser esquecido, algo escuro, algo zangado, algo que ainda assombra os corredores vazios do hospital. A sombra de Jane Topham. Entre as inúmeras almas que sofreram dentro das paredes de Taunton, um nome se destaca: Jane Topham, uma enfermeira, um monstro. Topham confessou ter assassinado 31 pacientes. Sua arma preferida? Morfina. Ela se divertia com o sofrimento de suas vítimas. Ela ansiava por seu último suspiro. A maldade de Topham lançou uma longa sombra sobre Taunton. Sua presença ainda é sentida, dizem. Um lembrete arrepiante da escuridão que permeava o hospital. Silêncio e decadência. Após seu fechamento,
O Hospital Estadual de Taunton permaneceu em silêncio, um monumento em decomposição ao seu passado horrível. A tinta descascando, as janelas fechadas com tábuas. A natureza lentamente tomou conta do terreno. Mas a escuridão permaneceu, presa dentro das paredes em ruínas. O silêncio de Taunton era ensurdecedor. Um silêncio pesado, pontuado pelo rangido ocasional do prédio se acomodando. Ou seriam os passos de antigos pacientes, vagando eternamente pelos corredores. Ecos de sofrimento. Aqueles que se atrevem a se aventurar pelas ruínas de Taunton falam de uma sensação palpável de pavor. Um sentimento avassalador de tristeza e desespero. Pontos frios. Ruídos inexplicáveis. A sensação de estar sendo observado. O ar é denso com o peso do sofrimento. Os ecos de gritos e gemidos pairam no ar. Muitos afirmam ter capturado evidências fotográficas do paranormal. Figuras sombrias espreitando nos corredores. Rostos olhando pelas janelas quebradas. Os espíritos de Taunton se recusam a ser silenciados. Almas inquietas. Teorias do terror. Especialistas em paranormalidade oferecem várias teorias para a intensa atividade em Taunton. Eles se reúnem, analisam dados e compartilham suas experiências, tentando entender o inexplicável. Alguns acreditam que a energia residual do sofrimento e do trauma permanece, impressa nas próprias paredes. Essas energias podem criar uma atmosfera pesada e opressiva que muitos visitantes relatam sentir. Outros acreditam que os espíritos daqueles que morreram dentro de suas paredes permanecem, presos, incapazes de encontrar paz. Esses espíritos podem tentar se comunicar ou manifestar sua presença de maneiras perturbadoras. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a sensação de inquietação é palpável. O Hospital Estadual de Taunton é um lugar de profunda tristeza e inquietação. As histórias de sofrimento e dor ecoam pelos corredores, deixando uma marca indelével. Um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos parece tênue, quase inexistente. Aqui, o passado e o presente se entrelaçam, criando um ambiente onde o tempo parece ter parado. O que assombra Taunton? O Hospital Estadual de Taunton permanece como um lembrete severo da fragilidade da sanidade. Fundado em 1854, este hospital foi um dos primeiros a tratar doenças mentais, mas rapidamente se tornou um lugar de sofrimento e dor. Um lugar onde boas intenções ruíram sob o peso da negligência e da crueldade. Pacientes foram submetidos a tratamentos desumanos e muitos nunca saíram de lá. As histórias e as evidências são inegáveis. Documentos históricos e fotografias antigas revelam um passado sombrio e perturbador. Algo assombra os corredores de Taunton. Mas o que? Seriam as memórias dos pacientes que sofreram ali? É a energia residual do sofrimento? A dor e o desespero deixaram uma marca indelével nas paredes do hospital. Os espíritos daqueles que morreram dentro de suas paredes? Muitos acreditam que as almas dos pacientes ainda vagam pelos corredores, ou algo ainda mais sinistro. Há relatos de figuras sombrias e presenças malignas que aterrorizam os visitantes. Podemos nunca saber ao certo. O mistério do que realmente assombra Taunton pode nunca ser resolvido. Mas uma coisa é certa: a atmosfera do hospital é carregada e inquietante, deixando uma impressão duradoura em todos que se aventuram lá. A escuridão que consumiu o Hospital Estadual de Taunton
continua a lançar uma longa sombra. Uma sombra que parece viva, respirando e observando. Uma sombra que continua a nos assombrar até hoje. E enquanto o hospital permanecer de pé, suas histórias e mistérios continuarão a fascinar e aterrorizar.